O brasileiro não precisa mais falar sobre as ferrovias como uma lembrança. Um Brasil ligado por trilhos não será mais um desejo distante, uma saudade. Sabe por quê? Porque estamos vivendo uma revolução ferroviária. Uma verdadeira marca que vai ficar gravada na história e que vai levar o Brasil a ser gigante em logística e eficiência. Em menos de 3 anos, o governo federal já garantiu mais de 31 bilhões em investimentos privados, contratados para fazer acontecer a transformação que estamos vendo nos trilhos do Brasil. Retomamos as obras da Transnordestina, iniciamos a construção da FICO, a Ferrovia de Integração do Centro-Oeste, fizemos o primeiro leilão da FIOL, da Ferrovia Norte-Sul e antecipamos as renovações da Malha Paulista, Vitória Minas, Carajás e iniciamos a implementação do primeiro Centro de Excelência Ferroviária da América Latina. Olha, é coisa, viu? E hoje daremos mais um passo. As autorizações ferroviárias passam a ser realidade no Brasil. Uma medida que pensa na infraestrutura como projeto de Estado. Com ela, empresas do Brasil e do mundo passam a projetar, construir e operar novas ferrovias, sempre em busca de mais eficiência, menor custo logístico e mais competitividade para o produto nacional. E sabe para onde vamos com as autorizações? Vamos garantir que até 2030 a gente tenha 40% da nossa matriz de transporte representada pelos trilhos. Ei, tá ouvindo esse som? É o progresso chegando. E com a palavra, o ministro de Estado da Infraestrutura, Tarcísio Freitas. Meu caro ministro Gilson, meu colega de ministério, ministro do Estado do Turismo, meu caro governador Paulo Câmara, nos abrilhanta aí com a sua presença. Queria cumprimentar também todos os parlamentares presentes e vou fazer isso na figura do deputado Zé Vitor, que é o relator do nosso projeto de autorização ferroviária na Câmara dos Deputados. Então, sendo-se todos cumprimentados, queria cumprimentar todos aqueles representantes de empresas que, ora, tiveram seus contratos de adesão assinados, senhoras e senhores. É uma alegria estar dando esse passo. É um passo, de fato, muito importante. Alguém disse uma vez que, não sabendo que era impossível, foi lá e fez. O presidente Bolsonaro nos passou uma determinação antes mesmo do início do governo, ainda na transição. Olha, é importante reequilibrar a matriz de transportes. Eu queria ter uma matriz de transporte mais equilibrada e uma participação maior do modo ferroviário nessa matriz. Eu queria ter uma matriz mais eficiente, mais barata. E as equipes do Ministério da Infraestrutura começaram a se debruçar sobre esse tema. E uma estratégia ferroviária foi estabelecida em cima de 3 pilares. O primeiro pilar, a realização de concessões de ferrovias. Ainda em 2019, nós fizemos o primeiro leilão de concessão, a Ferrovia Norte-Sul. E essa ferrovia foi licitada, o leilão foi um sucesso, 2,8 bi de investimentos começaram a tomar corpo a partir daquele momento. O terminal de São Simão ficou pronto, está operando, o terminal de Rio Verde ficou pronto, está operando. E ano que vem, a ferrovia vai estar completamente concluída. Um sonho que nasceu no segundo reinado, ainda no governo Pedro II, finalmente estará concluído. Uma obra que começou no governo Sarney, que atravessou vários governos, e a infraestrutura se faz com a visão de longo prazo, finalmente chega ao fim. E ela vai ligar o Porto de Itaqui ao Porto de Santos e vai se transformar na maior coluna vertebral ferroviária brasileira. Este ano, na InfraWeek, nós fizemos outro leilão, igualmente importante, o leilão da Ferrovia de Integração Oeste-Leste, que liga a Caetité, na Bahia, ao Porto de Ilhéus. Ou seja, que liga uma área de desenvolvimento mineral ao Porto Sul. E aí a gente está falando de 10 bi de investimentos no desenvolvimento mineral, na conclusão da obra ferroviária e no desenvolvimento portuário. Sem dúvida, é o projeto mais transformador, mais importante do estado da Bahia. É o projeto que vai gerar emprego na veia, que vai permitir o beneficiamento
de mais ativos minerários e que vai recepcionar a carga que virá do Oeste Baiano. Não por acaso, a gente iniciou, deu o pontapé para a pavimentação da BR-030, né, de Cocos para Carinhanha, porque depois de Carinhanha a gente tem uma rodovia pavimentada até Caetité. Ou seja, a gente vai ligar o Oeste a esta ferrovia. E não para por aí, as obras continuam em andamento. O segundo pilar da estratégia eram as renovações antecipadas dos contratos de concessão. Então, concessões que foram feitas na década de 90 que não tinham servidões de investimento. Era necessário aproveitar uma oportunidade. Os concessionários tinham interesse em fazer investimento para aumentar, para buscar mais carga, aumentar a quantidade de TKU transportada, para aumentar a receita, mas eles não tinham mais prazo para amortizar o investimento ferroviário. Ok, vamos dar mais tempo de contrato. Só que se a gente vai dar mais tempo de contrato para explorar um ativo, a gente vai gerar um valor que deve ser pago em favor do Estado. A gente vai gerar uma outorga. Agora, por que não aproveitar essa outorga no desenvolvimento de ferrovias? E aí nasceu o investimento cruzado. Isso foi pensado e positivado na MP 752, convertida na Lei 13448. Foi uma grande mudança. Então, observem que hoje, investimentos na FIOL estão sendo feitos com a outorga de Carajás. Investimentos na Vitória Minas, investimentos na Vitória Rio, né, que tem o seu primeiro trecho Cariacica-Anchieta, e a construção da ferrovia de integração do Centro-Oeste estão sendo feitas com valores da Vitória Minas. Observem a criatividade. Nós tínhamos a ferrovia de integração do Centro-Oeste, que aparentemente era uma ferrovia que fazia muito sentido, que liga o Vale do Araguaia, no Mato Grosso, à ferrovia Norte-Sul. Vale do Araguaia que durante muito tempo foi tido como Vale dos Esquecidos. E se a gente fizesse uma concessão precedida de obra, ela daria fracassada, ela daria deserta, porque o valor presente líquido dessa concessão era negativo. A partir do momento que eu uso a outorga para fazer a construção ferroviária, eu venci o risco de engenharia. Aquele VPL que era negativo passou a ser positivo. E o que eu faço a partir dali? Eu transfiro esse ativo com a ferrovia pronta. Ou seja, a ferrovia pronta, ela não é do concessionário que está construindo, ela é do Estado. E aí eu vou auferir uma nova outorga, vou transferir a operação. E essa outorga vai ser reinvestida em ferrovia. Assim a gente vai fazendo ferrovias, nos blindando dos problemas fiscais, nos blindando da falta de orçamento. Então o investimento cruzado foi um grande passo que foi dado, capaz de viabilizar ferrovias improváveis. É possível, com o investimento cruzado, por exemplo, criar o colchão de liquidez que vai amortecer os riscos da Ferrogrão, que é um projeto de transformação para o país. Mas faltava mais um pilar. E um pilar que a gente busca inspiração naquilo que aconteceu no passado e também naquilo que acontece em outros países. Uma pergunta era feita, bom, por que empresas de celulose, e aqui temos a Bracel, mas eu podia citar a Eldorado, a Suzano, empresas que estão investindo dezenas de bilhões de reais em papeleiras, em plantas sofisticadíssimas, por que essas empresas têm que estar condenadas a ter a logística rodoviária? Por que eu não posso ter um ramal ferroviário ligando a uma ferrovia concedida, entregando essa celulose na margem direita do Porto de Santos, dentro do terminal? Por que uma mineradora não pode ter a sua ferrovia ligando o ativo minerário a um porto? Por que uma indústria não pode ligar sua planta a uma ferrovia concedida? Por que um operador ferroviário não pode pensar, puxa vida, aqui tem um potencial, olha o Maranhão crescendo, né? Olha o desenvolvimento daquele estado, olha o agro crescendo na direção de Balsas. Por que a gente não pode ter um ramal de Balsas para Estreito? Ou, por que eu não posso ligar a Ceilândia, aquele que será o maior polo de desenvolvimento de tecnologia do Brasil, que é o que o Acordo de Alcântara vai nos proporcionar? E a pergunta era, a gente não tem esses ramais ferroviários
Porque ferrovia é uma exclusividade do Estado. Mas por que é uma exclusividade do Estado? Vamos voltar ao passado. O Brasil teve um boom ferroviário de 1854 a 1913. E a primeira ferrovia autorizada do Brasil nasceu por Mauá, que ligou a região de Petrópolis ao porto. Uma ferrovia para transportar café. O Barão de Mauá resolveu empreender, resolveu se lançar nesta direção. Foi lá e fez. Não acreditou que era impossível. Fez. E assim, depois de Mauá, várias outras ferrovias vieram. Naquela época, o Império dava um incentivo para remunerar o capital investido, dava a possibilidade do empreendedor explorar os ativos minerários no interior da ferrovia, no entorno da ferrovia, e depois proporcionava, inclusive, um incentivo quilométrico. Se a gente olhar a conquista do oeste americano, ela foi feita em cima das ferrovias. E o empreendedor de ferrovia autorizada podia fazer a exploração imobiliária, e as cidades cresceram em cima das ferrovias, no entorno das ferrovias. E nos Estados Unidos é assim até hoje. Se uma empresa quer fazer uma ferrovia, ela vai lá e faz. Se uma empresa quer ligar a AB, ela pede uma autorização e liga a AB. E se a segunda empresa quiser ligar a AB, ela recebe autorização e liga também. E é por isso que, às vezes, a gente tem 4, 5 ramais ligando o mesmo para origem e destino. E a demanda? Isso é um problema do privado. Cabe ao privado avaliar isso. E é por isso que eles têm lá 290 mil quilômetros de ferrovias. Então, por que a gente não dá esse passo? O que faltava para a gente dar esse passo? Faltava pensar fora da caixa, talvez faltasse um pouco de ousadia. Observe que essas ferrovias que nasceram no Segundo Reinado, e basicamente são as ferrovias que nós temos até hoje, nasceram pelas mãos do privado. Basicamente, todas elas se dedicavam à exploração do café. Essas ferrovias todas quebraram com a crise de 29, foram encampadas pelo Estado, que na década de 50 criou a rede ferroviária. Quando os déficits acumulados pela rede ferroviária se tornaram insuportáveis, o Estado resolveu cindir a malha sob gestão da rede ferroviária e transferir isso para a iniciativa privada da maneira que era possível. Então, os contratos atuais de concessão, antes das renovações antecipadas, não tinham servidões de investimento. O investimento ficava a cargo do DENIT e, mais uma vez, a gente estava preso à vulnerabilidade do orçamento. Com as concessões e as renovações antecipadas, a gente chegou a 30 bi de investimento, Davi. 30 bilhões de investimento. Mas faltava, então, esse último passo. Então, vamos dar esse passo. Vamos criar isso. E, para nossa felicidade, alguém já tinha pensado nisso. O senador José Serra e sua equipe, porque em 2018 apresentaram um projeto de autorizações ferroviárias, que a gente resolveu resgatar. Tivemos alguma dificuldade na tramitação, e aí veio a ideia, por que não soltar uma medida provisória? Medida provisória, neste caso, ia funcionar como um catalisador. Ela ia acelerar o processo. Foi exatamente o que foi feito. Muita resistência, muita oposição, muita briga, muita luta, muita persistência. Eu achava que quando a gente soltasse a medida provisória, a gente ia receber uns 6, 7, 8 pedidos de autorização, que eram coisas que estavam gritando. Você olhava para o ramal e dizia assim, me faz, me pede, eu preciso nascer. Estava gritando de tão viável que era. Tem coisas que a gente olhava assim, absolutamente não é possível isso não nascer. E a gente não consegue fazer pela limitação do espaço fiscal ou pela burocracia para fazer um leilão de concessão. E observe, às vezes eu quero fazer uma concessão, o privado tem interesse em fazer um projeto. Privado, ele quer botar dinheiro.
Não, mas tem que ser uma concessão. É Greenfield, não existe a ferrovia. Não, mas tem que ser uma concessão. Tem que ter audiência pública. Tem que passar pelo Tribunal de Contas, que o Tribunal de Contas tem que analisar se aquilo faz sentido mesmo para o Estado, mesmo com o investimento sendo completamente privado. Tem que fazer um leilão, mesmo que aquilo só faça sentido para um determinado player. E se perde nessa brincadeira 3, 4 anos de energia, de estruturação. Olha o passo que a gente está dando. Nós estamos assinando hoje, 100 dias depois da edição da medida provisória, os primeiros 9 contratos de adesão. Já o contrato. Em 100 dias a gente resolveu o problema. Agora, meus caros empreendedores, vão em paz e que o Senhor os acompanhe. Agora é licenciar, fazer projeto de engenharia e botar a obra para rodar. Em 100 dias. Olha o tamanho da burocracia que a gente removeu. E eu realmente achava que a gente ia ter 6, 7 pedidos de autorização. E eu vim hoje para essa audiência achando que a gente tinha recebido 40 pedidos. E já são 47. Como a gente se desatualiza rapidamente. 47 que vão representar mais de 12 mil quilômetros, que vão atender mais de 14 unidades da federação e que vão representar mais de 150 bi de investimento privado. E quanta coisa tem sido feita, né? Porque o Brasil está caminhando para ter a infraestrutura mais privada do mundo. Os portos serão privados em muito pouco tempo. A primeira privatização portuária foi aprovada no dia de ontem no TCU, vai ser do Porto do Espírito Santo, da Companhia Docas do Espírito Santo, que irá a leilão provavelmente em março, Natália Marcança. E nós vamos dar esse primeiro passo, esse passo gigante na direção da eficiência, da modernidade, da flexibilidade do investimento. A gente está caminhando em direção ao futuro. E na sequência vem São Sebastião, Itajaí e o Porto de Santos. E aí, ninguém segura mais esse movimento. Só em Santos são 16 bi de investimento. Aprofundamento de canal de 15 para 17 metros, General Peternelli. Investimento em acessos, ferroviário e rodoviário. Ou seja, nós vamos pegar o maior porto da América Latina e vamos transformar no maior porto do Hemisfério Sul. Um porto que movimentava 130 milhões de toneladas, vai movimentar 250. Esse ano faz 165. E olha como a coisa está evoluindo, como a coisa está crescendo. O que vai acontecer, governador Paulo Câmara, com o Porto de Suape e este ramal ligando Piauí a Pernambuco? Nós vamos ter o saneamento nas mãos do privado. E não tinha nada que causasse mais indignidade do que ter 30 milhões de brasileiros sem água potável e 100 milhões de brasileiros sem coleta e tratamento de esgoto. E isso foi superado, porque o Congresso, deputado Aelton, enfrentou o desafio de aprovar um marco do saneamento e isso está destravando centenas de bilhões de reais de investimentos. Quantos leilões bem-sucedidos já aconteceram até agora e serão 9 até julho do ano que vem. Só no Rio de Janeiro, na SEDAI, 40 bi de investimento foram contratados no leilão de abril. Nós teremos ferrovias privadas, mais da metade da malha federal concedida, toda a rede infraero transferida para iniciativa privada, a Eletrobras privatizada. Eletrobras que tinha que estar participando do plano decenal de energia, com investimentos de 15, 20 bi por ano, e hoje só tem condição de investir 1,5, 2, que se afastou dos leilões de transmissão e de geração. E precisava de um vigor, precisava de uma injeção de capital. E, provavelmente, na semana que vem, a gente delibera privatização da Eletrobras no TCU. Então, olha o que vai acontecer. As pessoas não se dão conta, mas de 2019 até aqui, foram realizados 121 leilões de concessão. E nesses 121 leilões foram contratados 610 bi de investimentos. E nós vamos terminar o ano de 22 com mais de 1 trilhão de investimentos contratados. Isso significa que nos próximos anos o Brasil vai se transformar num grande canteiro de obra. Não vai faltar oportunidade. Não vai faltar
emprego. A infraestrutura vai funcionar como uma alavanca para o crescimento, para o enfrentamento do desafio do aumento de produtividade, para a geração de emprego. Então, o que está acontecendo neste setor no Brasil é uma revolução. E nós vamos ter uma infraestrutura completamente diferente, muito mais eficiente. E as ferrovias, meu caro deputado João Leite, entusiasta das ferrovias, lutador das ferrovias na Assembleia Legislativa de Minas, que agarrou isso mais forte do que agarrava as bolas quando era goleiro do Atlético Mineiro. Aliás, deve estar feliz pra caramba. Parabéns, mereceram. E eu falo isso com toda a dor no coração de um flamenguista. Aliás, eu só tive dor nesse final de ano. Dói perder uma Libertadores. Dói muito. Mas o que está acontecendo é sensacional. Então, me cabe neste momento fazer os agradecimentos. Agradecer ao Congresso Nacional que soube entender o problema, a urgência, que permitiu que a medida provisória prosperasse, que votou o projeto de autorizações no Senado Federal e que agora se prepara para votar, meu caro deputado Zé Vitor, que aceitou esse grande desafio na semana que vem. Esse projeto é transformador. Não existe projeto nenhum na área de infraestrutura de transportes mais transformador do que esse. Isso aqui vai fazer a diferença nos próximos anos. Um novo capítulo da história ferroviária está sendo escrita com esse projeto. Parabéns, Marcos Félix, Dom Quixote das ferrovias aqui, que lutou contra moinhos de vento e enfrentou gigantes e todos os desafios, não desistiu, persistiu. Parabéns, Fernando Paes e toda a NTF pelo apoio que sempre nos deram, e a iniciativa privada sempre caminhou junto conosco. Parabéns, Marcelo da Costa, e a todos os integrantes da Secretaria Nacional de Transporte Terrestre, em especial aqueles integrantes da Diretoria de Transportes Ferroviários, da DTFER, aqui representados pelo Ismael, pelo grande trabalho. Parabéns, Natália Marcassa, que é grande responsável por essa transferência maciça de ativos para iniciativa privada, conduz todos os nossos leilões de concessão. Parabéns, Davi Barreto, diretor da Agência Nacional de Transporte Terrestre, pela revolução ferroviária que a agência vem conduzindo. Parabéns, governador Paulo Câmara, e foram muitas conversas sobre isso. Parabéns, Gilson Machado. Meu caro Gilson, eu perdi as contas desde 2019, quantas conversas sobre Transnordestino. E, finalmente, isso está chegando ao fim. Né? Nós vamos ter o nosso ramal lá para Suape. E muitas melhorias virão para o Porto. Parabéns a todas as empresas que apresentaram requerimentos e que se propuseram a participar desse novo capítulo da história. Resolveram tomar o risco de engenharia, fazer a diferença e impulsionar a logística pelas suas próprias pernas. Resolveram acreditar na condução desse grande projeto e, com certeza, vão empreender, vão vencer, vão reduzir seus custos. Eu fico imaginando essa ligação, por exemplo, né, de Lençóis Paulistas para Pederneiras e depois isso entrando pela ferrovia, pela Malha Paulista, até chegar lá dentro do terminal do STS 14A, né, e tudo, aqueles, né, vagões lonados, né, com a celulose lá dentro, e essa operação super automatizada até embarcar nos navios e daí seguir para a Ásia e para todos os destinos. Então, é bacana ver a logística funcionando. Aquela história, aquele capítulo da história de um país que era eficiente da porteira para dentro e não eficiente da porteira para fora, está ficando para trás. Vai ser cada vez mais coisa do passado. Muito pouca gente sabe, mas ano passado a gente conseguiu tirar grãos do Centro-Oeste, do Mato Grosso, e levar para a Ásia
a preços mais baixos do que o produtor americano, do que o produtor de Illinois ou de Minnesota. Isso nunca tinha acontecido na nossa história. Então, a gente está ficando cada vez mais eficiente. E o ranking do World Economic Forum já está detectando o avanço que nós estamos fazendo na área de infraestrutura. Mas a gente não está satisfeito, porque o nosso objetivo é ser líder em infraestrutura na América Latina. E não pode ser diferente. O Brasil tem que exercer esse papel de liderança e nós vamos perseguir isso incessantemente. Então, de fato, nós estamos experimentando, estamos vivendo uma transformação. Uma transformação que vem pelas mãos do presidente Bolsonaro, que confiou a um time de técnicos a condução desse trabalho na infraestrutura, que nos deu liberdade, que nos deu incentivo. E nós tivemos adesão do parlamento, que tem sido um parceiro de primeira ordem, e do mercado. E a gente não faria absolutamente nada se o mercado não tivesse atendido ao chamado e se não tivesse vindo conosco. Então, meus agradecimentos sinceros a todos vocês que estão fazendo a diferença. A diferença não está vindo do Ministério da Infraestrutura, a diferença está vindo desse conjunto de pessoas, desses vários pilares, está vindo da união dos setores, está vindo do relacionamento com estados, com o parlamento, com o mercado. E é isso que vai fazer a gente ter uma infraestrutura completamente diferente daqui a alguns anos. Muito sucesso nos empreendimentos que começam no dia de hoje. Sejam muito felizes.